Boa tarde, pessoal, tudo bem? Como estão as coisas? Tudo certinho? Tudo jóia, tudo bem? Como é que estão as coisas, pessoal? Muito bem, estamos ao vivo para mais uma live. Tudo bem, Aline? Jóia? Muito bem. Hoje a live é a vida como ela é. Minha esposa teve um compromisso e eu tô com a minha filha hoje não teve aula na escola, então ela tá aqui em casa, daqui a pouco ela vai aparecer aqui, em algum momento ela vai aparecer. Ela tá brincando ali agora, mas daqui a pouco ela deve vir aqui. Muito bem, pessoal, espero que estejam todos bem nesta sexta-feira. E hoje nós vamos falar o tema, eu achei o tema de hoje bem bacana, né? Hoje o tema é por que minha técnica não funciona? Por que minha técnica não funciona? Tá? Tudo bem, Nilson, Edmilson, Adriana, beleza? Então, essa live de hoje, pessoal, eu pensei nela, né, em relação às aulas que eu estou fazendo no YouTube também. Não basta ser pai mesmo não, tem que participar. Aqui é cuidar a hora que um tá trabalhando, o outro tá cuidando. Eu pensei nessa live de hoje justamente pelo seguinte característica que eu venho colocando lá nas aulas do YouTube, né? De dar o embasamento das técnicas, de dar o embasamento para essas características. E então eu coloquei esse tema, né? Por que minha técnica não funciona? Então assim, você fez lá, você tem um paciente, você escolheu o protocolo que você vai utilizar, protocolo no seguinte sentido, assim, né, quais seriam as técnicas que seriam utilizar, e aí você fez e não funcionou, tá? Você utilizou a técnica e ela não funcionou. Aí a pergunta é, por que minha técnica não funciona? E existem alguns pontos que eu quero colocar para vocês, na verdade são 5 pontos, tá? Então a primeira coisa assim, a gente tem que entender que existe um momento. Tá? Existe um momento para cada coisa. E dentro dessa questão desse momento, tá, de utilização de cada técnica, eu classifico aqui entre, por exemplo, um quadro agudo e um quadro crônico. Então, existem técnicas que você vai fazer que estão ligadas mais para um quadro agudo e outras mais para um quadro crônico. Então, dependendo de certas características que a gente vai utilizar, a gente pode interferir positivamente ou negativamente mediante o quadro desse paciente, né, agudo ou crônico. Então, se chega um paciente que está com muita dor, né, chega travado, e você quiser passar uma série de exercícios de estabilização para ele, talvez você não consiga melhorar a dor dele neste momento agudo, mas no crônico sim. Então o momento ele é extremamente importante. Então esse é o primeiro ponto do que talvez porque sua técnica não deu certo. Por que minha técnica não deu certo? Porque eu usei ela no momento errado, eu usei ela no tempo errado, né? Então esse momento em relação a tempo de se agudo ou se crônico. Então a gente tem que levar isso em consideração, tudo bem? Segunda questão, a hierarquia. A gente tem que entender que certas disfunções, elas são oriundas de sistemas hierarquicamente mais altos. Então assim, não adianta pensar que um aumento do tônus da musculatura paravertebral lombar é a causa de uma dor lombar. Na verdade, eu nunca vi uma lesão da musculatura paravertebral lombar. Ela é sempre consequência de alguma outra coisa. Então a parte muscular ela é hierarquicamente mais baixa que a parte articular, que ela é hierarquicamente mais baixa que a parte visceral. Então, você utilizar as técnicas na ordem hierárquica errada, você também pode não ter resultado, tá? Então, raciocinar em cima disso, né? Meu paciente está com a musculatura paravertebral aumentada o tônus e ele tem uma dor lombar. Legal, assim, tem pelo menos 5, 6 causas primeiro, antes de ser o músculo em si, tá? Então, especialmente nesse caso. Nas aulas ou nas lives eu já falei, né? A parte muscular só é realmente causa do problema quando o problema é geralmente traumático, é um estiramento, é uma contratura por um esforço extremo. Então, esse é onde a parte muscular. Então, quando você decide escolher a técnica, você tem que levar em consideração essa hierarquia, tá?
E ainda dentro dessa hierarquia, lembrar que a gente divide, né? O paciente quando ele tem o problema nociceptivo, né? A origem da nocicepção, e do outro lado a gente tem o quadro de sensibilização. Se eu tenho um paciente que tem uma sensibilização, a gente precisa primeiro tratar essa sensibilização, porque senão as técnicas para inibir a nocicepção não vão apresentar os resultados que a gente espera. Então, né, por que minha técnica não funciona? Porque você tem um paciente com uma dor lombar crônica, que é, por exemplo, por uma disfunção visceral, né, por exemplo, só que ele tem um quadro de sensibilização. Se você não tratar a sensibilização primeiro, o efeito das técnicas viscerais, mesmo que seja uma característica da origem, né, vindo dali, se eu tenho a sensibilização não adianta, eu vou ter que trabalhar em cima da sensibilização primeiro, para normalizar a função autonômica, normalizar a função do eixo hipotalâmico hipofisário adrenal, para ele regular o paciente como um todo, e aí sim as técnicas que a gente vai trabalhar viscerais vão ter um efeito bem melhor. Outra coisa que a gente vê que interfere, tempo de tratamento. Então, assim, quando eu fiz a medicina ortopédica de Ciriax, a gente viu lá que um dos tratamentos que a gente tem para problemas discais lombares é a tração lombar. Ah, legal, tração lombar, você vai fazer ela, só que tem um detalhe, é dimensionado que você precisa, talvez, em alguns casos, de 4 a 5 sessões diárias, né? Então, assim, dias consecutivos, para talvez começar a ter um efeito. Então, assim, talvez talvez seria a somatória do estímulo que você dá que vai fazer com que tua técnica tenha um resultado mais apropriado. Então, por que minha técnica não funcionou? Porque talvez você fez uma vez só. Talvez você precise fazer mais vezes, então dependendo da técnica que você tá querendo aplicar, tudo bem? Mesma coisa, talvez assim, eu não tenho, né, formação, mas quem trabalha, por exemplo, com acupuntura pode falar alguma coisa do tipo. Por exemplo, eu tenho, faça a primeira sessão, às vezes o paciente está tão desregulado que a primeira sessão da acupuntura talvez ele não vê resultado. Né? O efeito de normalização, o efeito de tentar devolver a homeostase, né, a função dos meridianos que a acupuntura faz, talvez em uma consulta não vai ter o efeito que você espera. Então, assim, o tempo de tratamento também interfere, tá? Então, assim, é necessário respeitar. Então, primeiro, momento, né? Se é um quadro agudo crônico, a hierarquia, a característica do tempo, tá? O tipo de disfunção que entra junto com a hierarquia, tá? Então, assim, se é um problema só nociceptivo, se é uma inflamação, tá? Dependendo se tem um quadro inflamatório, talvez uma técnica de terapia manual, talvez você não vá ter um efeito, tá? Então, assim, nesse primeiro momento, porque você tem um componente inflamatório grande, tá? Se tem uma lesão estrutural, se tem, por exemplo, uma ruptura parcial, talvez a tua técnica naquele momento não vai ter, né? Na minha, o paciente pode ter uma melhora nos 3 primeiros dias, pode, tem paciente que vai melhorar depois de 2, 3 semanas, na PNS também, tem paciente que vê lá uma diferencinha nos primeiros dias, a grande diferença vem dali um tempo, tá? Então, o que acontece? Quando a gente tem esse delay de resultado, talvez também está ligado aos receptores, tá? Ó o que eu falei, ó quem está aqui. Você vai fechar a porta, filha? Olha lá, ó. Vai fechar, filha? Agora ela vai ficar abrindo e fechando a porta. Então, quando a gente entende que os receptores de analgesia, quando a gente faz as técnicas, eles podem ser receptores metabotrópicos, que demoram algumas horas ou alguns dias para que a gente consiga ter um efeito. Então, a gente precisa respeitar essa questão. Você quer vir no copo? Vai fechar a porta. Então, pessoal, essa questão ela vai ter uma interferência muito grande. Que nem quando eu fiz o meu estudo no mestrado, eu fiz a mobilização articular, fiz em animais, né? Não é exatamente humanos, mas para a gente entender o mecanismo, a gente fez em animais. E o melhor resultado que a gente teve foi 1 hora depois de ter feito a técnica.
Se fosse exatamente, né, o ser humano e o animal, o paciente nem está mais dentro da consulta para ele poder ter a melhora, tá? Então, se a gente pensar nessa característica, o paciente não vai estar nem dentro da clínica a hora que ele tiver a melhora, tá? Lisandro, por isso seria interessante explicar aos pacientes os resultados esperados? Lógico, a gente tem que explicar, porque senão ele está esperando uma coisa, a gente não consegue fazer aquilo que ele quer, e isso vai ter interferência, né? Vai interferir na percepção da melhora da dor ou não? Se você explicar depois, talvez sim. Se você explicar antes, talvez você tenha um efeito placebo, mas é benéfico. Lembra, né? Quem já fez aula comigo, efeito placebo já é o efeito benéfico, tá? Então a gente pode ter essa característica desse efeito benéfico, tá? Então, o momento, né, agudo ou crônico, a hierarquia dos tecidos, o tempo, que talvez eu precise de várias consultas, o tipo de disfunção, se é nociceptiva, se é inflamatória, se é estrutural, cada uma vai ter um tempo. E aí vem uma coisa que eu fiz uma pegadinha, dentro do tema dessa live. O tema da live é por que minha técnica não funciona. Sabe por quê, pessoal? Eu vejo muitas vezes as pessoas querendo, entre aspas, empurrar a sua técnica para o paciente. E talvez não é a sua técnica ou a técnica que você tem primária que vai ser a melhor para o seu paciente. Então, quando você pensa em minha técnica não. É a técnica adequada para o paciente. Você vai escolher dentro daquilo que você sabe aquela que mais se adequa para ele, tá? Então, assim, tomar cuidado com essa questão de minha técnica, tá? Então, eu coloquei aí e fiz essa pegadinha. Então, por que minha técnica não funciona? Tua técnica não funciona porque você não está pensando no paciente, você está pensando na tua técnica. Então, nem sempre aquilo que eu tenho como a principal característica, porque a técnica que eu fiz o curso, né? Vocês sabem, eu dou aula de PNS, eu dou aula de dermoneuro, eu dou aula de terapia manual, só que assim, eu tento mostrar que a primeira técnica que eu vejo que talvez eu vou usar no meu paciente seria a PNS, a segunda dermoneuro, mas tem paciente que chega que eu vou usar outra técnica. Porque a frase que eu sempre tenho dito, não é sobre mim, não é sobre minha técnica, é sobre meu paciente. Então é o meu paciente que precisa receber a técnica. Vem cá, filho. Olha lá, oi. Então, quando a gente olha essa característica, talvez seria... minha filha. É isso mesmo, a gente cai nesse egocentrismo. Então não é sobre mim, não é sobre minha técnica, é sobre meu paciente. Quando eu escolho a técnica correta para aquele paciente, provavelmente ele vai ter resultado. Provavelmente ele vai ter. Então a gente não pode cair nessa cilada de achar que é a minha técnica que vai dar certo. Tudo bem? Então, por que minha técnica não funcionou? Porque talvez você estava pensando em você e não no paciente. Então, quando a gente pensa nessa questão de escolher as técnicas, o momento é importante, a hierarquia é importante, o tempo é importante e o tipo de disfunção é importante. Porque isso você vai adequar ao seu paciente. Tudo bem? Então é adequar todas essas características do momento, da hierarquia, das disfunções, do tipo de disfunção e do tempo que você vai usar as técnicas. No final das contas, você está fazendo o melhor para o seu paciente, tudo bem? E não fazendo a sua técnica. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vi os comentários aí, então todo mundo vendo entendendo essa característica, tá contando 1, 2, 3, 4, 5 e corre para um lado e para o outro. Então a gente entende que quando a gente pensa no paciente, a minha técnica talvez, né, a técnica que eu tenho de primeira, segunda escolha, ela vai ajudar muito o paciente, mas talvez não vai ser. Quando você tem isso na sua cabeça, você pode até ter as suas técnicas de preferência
mas na realidade você vai escolher na hora aquela que é melhor para o paciente. Dependendo do momento, dependendo da hierarquia, dependendo do tipo de disfunção, talvez do tempo que você precise tratar esse paciente. E aí você não está escolhendo a sua técnica, você está escolhendo a melhor técnica para o seu paciente. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, frase do dia. Eu quero que vocês terminando aqui, vocês vão lá no feed, curtam, compartilhem esta frase do dia. A frase do dia é: o paciente não melhora, pois o foco não está nele. O paciente não melhora porque você não obedece os critérios que são relacionados ao seu paciente. Tá? Quando você pensa mais na sua técnica, talvez os seus resultados não apareçam. Beleza? Então o paciente não melhora, pois o foco não está nele. Beleza? Pessoal, uma boa tarde para vocês. Ótimos atendimentos ainda no dia de hoje. Um ótimo final de semana. E segunda-feira, 2 horas da tarde, nós temos aula lá no meu canal do YouTube. Beleza? Pessoal, curta, compartilha a frase do dia, que vai estar no feed logo mais. Beleza? Obrigado, pessoal. Tudo de bom para vocês. Filha, dá tchau. Faz tchau, filha. Faz tchau. Tá bagunçando aqui. Pessoal, obrigado, viu? Grande abraço a todos. Fiquem com Deus.